meu nome é Peter Kim, eu sou tecnólogo e professor em radiologia e também faço parte da comissão organizadora do simpósio. Com muita satisfação, eu quero apresentar o colega Tafarel. O Tafarel ele é técnico em radiologia, também professor, atua hoje no centro cirúrgico, no raio-x e na tomografia computadorizada. E o Tafarel vai estar trazendo essa aula aí sobre um tema importantíssimo, que é a construção do currículo, para um profissional, principalmente aquele profissional que está na iminência da sua formação, ou aquele que já está formado também na busca de um emprego. Tafarel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Compartilhando aqui minha tela com vocês. Vou abrir aqui o PowerPoint. Meu nome é Tafarel. Primeiramente, agradeço muito o convite de toda a comissão organizadora deste evento, o maior evento do Rio Grande do Sul, e creio que com a pandemia e a possibilidade de outras pessoas terem acesso através da internet, o maior evento hoje do Brasil. São muitas pessoas participando e eu espero, através desse conteúdo, poder contribuir, tanto com você técnico quanto tecnólogo, na elaboração do seu currículo profissional. O currículo ele vai ser a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, por isso que a gente deve ter um currículo bem apresentado e também com alguns macetinhos que eu vou passar para vocês aqui durante essa palestra. O tema da minha palestra é como construir um bom currículo. Então, eu vou montar um passo a passo aqui com vocês. E, se possível, você tiver um computador aí de fácil acesso, um notebook, poder assistir essa palestra pelo seu telefone, pelo seu celular, e usando o seu notebook, acredito eu que vai ser muito útil, porque enquanto eu vou falando, vou explicando cada tópico, você vai já fazendo a edição do seu currículo no seu próprio computador. A nossa palestra ela vai ser bem rapidinha, o assunto ele não tem muito que ser explorado, então eu vou ir por tópicos aqui. Então prestem bem atenção. Primeiramente, uma breve apresentação aqui. Eu sou técnico em radiologia, eu faço tecnólogo em radiologia na instituição Hospital Alemão Oswaldo Cruz, me formo no final desse ano. Eu já passei ao longo da minha trajetória por algumas empresas grandes aqui em São Paulo, que é o estado que eu resido. Eu trabalho no Oswaldo Cruz desde 2013, já passei por empresas como a Rede Amil, a Seconce, que é bem forte aqui em São Paulo, o Hospital Vitória, o Hospital São Cristóvão, CDB, sou docente também da Rede Grau Técnico, aqui na região que eu moro. Deixa eu só mudar aqui o ponteiro aqui do meu marcador, para vocês conseguirem ver melhor. As modalidades que eu atuo hoje são no raio-x, tomografia, hemodinâmica e principalmente uma das áreas que eu gosto bastante é a arte cirúrgica. Então, qual que é o objetivo de tudo aqui? É mostrar para você, principalmente vocês que acabaram de se formar e terminam sem muito direcionamento, como que só sua experiência como técnico em radiologia, no seu curso, principalmente estágio, você já tem muita informação rica para colocar dentro do currículo e, com isso, gerar o interesse de um recrutador em chamar você para uma entrevista. Lembrando que o currículo ele é apenas uma das ferramentas que vai deixar você um passo à frente do seu principal objetivo, que é o seu emprego na área. Eu tenho uma página no Instagram onde eu difundo essas informações, essas ideias, tem pouco mais de 2 anos. Para quem quiser me seguir, o nome da minha página é Sou Radiologia. E no YouTube também eu tenho um canal com o mesmo nome da minha página no Instagram. Sou Radiologia também. Então são muitos vídeos ali, eu compartilho um pouco do meu dia a dia, dou algumas dicas de currículo também, tenho vários vídeos postados sobre isso. E vamos aí ao nosso assunto de hoje. Eu creio plenamente que o currículo ele deve evidenciar todos os conhecimentos que vocês têm. Os conhecimentos a gente adquire desde o início do curso técnico até a hora que a gente vai para estágio. Às vezes a gente está dentro do estágio, a gente não se atenta muito, por exemplo, a aparelhos que a gente trabalha, a tecnologias. Por exemplo, aparelhos, a gente vai ter vários tipos de aparelhos, como vocês vão ver ao longo aqui da nossa palestra. Tecnologias, vamos ter várias tecnologias, eu vou exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Temos, por exemplo, tecnologia CR, na parte de revelação de imagem, temos tecnologia DR, temos a tecnologia, aquela convencional, que é quando a gente passava um filme radiográfico numa processadora, e muitos acham que isso não é uma informação importante, porém, como a maioria dos sistemas são digitalizados hoje ao redor do Brasil todo, às vezes você conhecer uma Macrotec, que é geralmente essa processadora que revela esses filmes mais antigos, pode ser um diferencial, porque a empresa não vai precisar treinar você
para um equipamento tão convencional, porque às vezes a maioria das pessoas não sabe mexer nos antigos, uma já começam com uma atuação nos equipamentos mais modernos, então os equipamentos antigos poucas pessoas sabem manusear. Aqui é um esboço do nosso currículo. Como eu disse para vocês, é importante vocês abrirem o Microsoft Word, se vocês puderem e tiverem condições, que vocês vão aproveitar bem mais. A gente tem um esboço aqui da primeira parte do seu currículo, que é os seus dados pessoais. Então, os seus dados pessoais sempre tem a dúvida. Quais informações que eu devo colocar? Aí a gente tem aqui o objetivo. O que tem que colocar no objetivo? É o que a gente vê comumente o pessoal colocando. Por exemplo, desejo participar dessa prestigiada empresa de modo com que meus serviços contribuam para o crescimento dessa empresa. São coisas que a gente não deve colocar, porém, a gente tem uma informação mais assertiva para pôr nesse tópico. A gente tem aqui a formação acadêmica, qualificações profissionais e experiência profissional e, por último, a formatação. Então, a gente vai abordar tópico por tópico. Foi a forma que eu preferi abordar esse assunto aqui com vocês. Uma questão que gera bastante dúvidas na maioria das pessoas, inclusive em outras áreas também, é sobre fotos, se a pessoa deve ou não pôr a foto do currículo. Eu digo com toda certeza, em base de pesquisa, como muitos canais de comunicação que falam sobre RH, a foto só deve ser colocada em sites dedicados para vagas de emprego. Por exemplo, temos LinkedIn, InfoJobs, vagas.com. Porém, no currículo vitae, que é esse currículo que eu vou ensinar vocês a fazer, a gente não deve colocar foto, exceto se a empresa pedir. É uma prática que tem se abolido cada vez mais ao redor do Brasil todo. Porque foto pode caracterizar, por exemplo, que alguma pessoa está sendo contratada porque a pessoa tem mais beleza do que a outra, porque a pessoa é de uma cor, a outra é de outra cor. Então, a foto não pode ser um parâmetro de contratação. Por isso, muitas empresas pedem que não se ponha foto. Acho que essa parte aí é tranquilo. É lógico, se a empresa mandar um e-mail para você pedindo para que você anexe uma foto no seu currículo, anexe a foto e não vai ter problema. Mas, normalmente, enviamos o currículo sem a foto. Uma coisa que é muito perigosa no currículo, o currículo, ele é um documento, primeiramente, é um documento que tem que ter tudo sobre você, da sua parte profissional. Porém, não tudo. Ele tem que ser uma introdução. Ele tem que ter algumas informações básicas, não muito aprofundadas, sobre todo o seu conhecimento profissional. E através desse currículo que o RH vai se interessar em você e vai te chamar para bater um papo, para fazer uma entrevista, para conhecer você melhor, tanto os seus aspectos profissionais quanto alguns dos seus pessoais. E isso não é o tema de hoje, o tema hoje é só falar sobre currículo. Quem sabe, em outra oportunidade, a gente se aprofunde mais nisso. Excesso de informações no currículo de vocês vai deixar o seu currículo chato de ler, e se vocês fizerem uma pesquisa rápida no próprio Google, vocês vão ver que são poucos segundos que o RH avalia um currículo. Porque pensa comigo, tem vários currículos para o RH avaliar. Vamos chutar um número baixo, 50 currículos. Então, você ler 50 documentos é uma coisa cansativa. Então, palavra-chave em um currículo mais resumido, que chegue no ponto certo e crucial do que a empresa precisa, é o que vai ser o diferencial. Quando o currículo tem muita informação exagerada, às vezes vocês colocam cursos que não têm a ver com a área. Por exemplo, se você está se candidatando para uma vaga de raio-x convencional e coloca lá que você tem curso de radiologia veterinária, de radiologia industrial, não está linkado uma coisa com a outra. Então, essas informações, às vezes, elas até ocupam um lugar e poderia ter outra informação mais útil, por exemplo, um curso de mamografia, um curso de densitometria, um curso de posicionamento, coisas desse tipo que você deve linkar, até mesmo as suas competências técnicas, as suas habilidades profissionais que você adquire durante o seu curso. São coisas que dá para colocar também no currículo. Então, vamos começar aqui com o primeiro tópico, dados pessoais. Aqui tem uma colinha aqui do lado para vocês seguirem como base. Primeiro, nome completo, você deve colocar. Eu gosto de fazer um jeito que eu, Tafarel, prefiro, que é primeiro escrever todo o meu currículo e separando somente com
Negrito, exemplo, eu vou colocar o meu nome completo, coloco em negrito, o texto eu coloco com uma fonte normal, sem estar em negrito. Coloco o segundo tópico, que é a minha formação acadêmica, que é o meu, coloco o meu segundo tópico, que é o meu objetivo, em negrito, e coloco o meu objetivo, e assim eu vou seguindo. Então sigam mais ou menos esse modelo. Deixem a formatação por último. Se você preferir formatar logo de cara, já ir formatando também, tiver um pouquinho mais de domínio com o Word, é bem mais fácil para você. Esse é o jeito que eu prefiro fazer. Então, o nome, sempre a gente tem que se atentar aos erros ortográficos, e na maioria dos casos, os erros acontecem por falta de atenção. Por exemplo, um erro muito comum na parte do nome é a pessoa, quando ela quer escrever de uma forma cursiva normal, por exemplo, aqui está escrito sem erros ortográficos. Como aqui está iniciando o parágrafo, tem que colocar a letra maiúscula. Nome próprio, você tem que colocar a letra maiúscula em todo o nome. E às vezes, por falta de atenção, você coloca o seu nome com letra minúscula. Isso, quando bate no RH, isso aí já perde muitos pontos. Falta de atenção. Não tem como uma pessoa saber se você sabe realmente português ou se você simplesmente comeu bola ali naquela parte. Então, vamos tomar bastante cuidado. O currículo é um documento que tem que ser investido tempo nele. O endereço residencial, o endereço é uma coisa muito importante de colocar, ainda mais para você que está assistindo e mora em grandes centros. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, então a gente tem muitos hospitais e muitas clínicas. Então, como a gente tem pessoas que moram às vezes, moram muito longe de um hospital ou mora perto, são informações que podem ajudar ou prejudicar o candidato. Mas na maioria dos casos serve como base, por exemplo, para a empresa saber se ela vai gastar com condução com você, quanto tempo você demora para se locomover até aquele hospital, até aquela unidade, até aquela clínica. E em cima disso, por exemplo, tem uma vaga para recém-formado que surge muito, que é a vaga de folguista, que é a pessoa que entra numa empresa para cobrir folgas, e a de ferista, que entra numa empresa para cobrir férias. Então, a empresa que precisa muito desses funcionários, principalmente folguista, que é uma coisa mais intermitente, que o gestor do serviço vai te chamar em cima da hora para que você possa ajudar a empresa, quanto mais perto você morar dessa empresa, mais a empresa vai dar mais prioridade para a pessoa que mora perto. Então, o endereço é uma coisa muito importante. E-mail, tomar cuidado com o e-mail quando a gente põe adjetivos, aqueles e-mails de ensino médio que você coloca o bonitinho, @gmail.com, ou, por exemplo, tafareldamusculação@gmail.com, são coisas que não são legal para o âmbito profissional. O que eu recomendo de e-mail é sempre você criar um e-mail linkado ali à sua profissão. O e-mail é a coisa mais fácil de se fazer hoje. Então, por exemplo, meu nome é Tafarel. Eu crio um e-mail lá, tafarelradiologia2021@gmail.com. Anexo do meu currículo, fica bem mais apresentável. O tópico mais importante dessa primeira parte dos dados pessoais são os seus telefones para contato. Eu já vi algumas pessoas comerem bola nessa parte, colocar telefone errado, e depois de algum tempo a pessoa foi se ligar que o telefone estava errado e começou a reenviar de novo para as empresas com o telefone certo. Às vezes um dígito que você erra já é o suficiente para a empresa não conseguir manter um contato com você. Outra coisa importante, não deixe nunca somente o telefone. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem muita instabilidade de rede, mesmo sendo as maiores, Nextel, Claro, TIM, fazendo propaganda aqui das empresas de telefonia. Mesmo sendo empresas grandes, a gente tem muita oscilação de sinal dependendo do local. Por exemplo, tem local que eu trabalho que dentro do raio-x não pega o celular de jeito nenhum. Então, se eu estou procurando um emprego, coloco o meu telefone e a empresa não consegue contato comigo, a empresa não vai ficar tentando 2, 3, 4, 5 vezes. Ela, no máximo, vai mandar um e-mail. E-mail é uma coisa que poucas pessoas olham frequentemente todos os dias. Poucas pessoas deixam as notificações ativadas por um e-mail, porque hoje a gente vai se inscrevendo em tudo, tem que colocar e-mail, então é muita coisa que a gente recebe de informações por dia. Então, a tendência é a gente desativar esse tipo de notificação. E o que é importante? Sempre coloque o seu número, confira se está correto, e coloque um telefone para recado, seja o seu marido, a sua mãe, a sua esposa. Esse recado ele vai te ajudar como? Imagina que a empresa tentou um contato com você uma vez,
tentou 2 vezes, a empresa ainda vai tentar falar com o seu telefone de recado. Então, o seu telefone de recado vai anotar o recado e vai te passar. Por isso que a gente tem que se alinhar bem com as pessoas que a gente põe também. Por exemplo, eu sempre ponho o telefone da minha mãe. Como minha mãe está mais em casa do que eu, ela sempre anota os recados e me passa. E no outro dia, por exemplo, eu já recebi ligação de empresa, eu não consegui atender, e ligaram para a casa da minha mãe, ela anotou o recado e a entrevista era no outro dia. Então, às vezes, você coloca um telefone de recado de uma pessoa que mora muito longe e não consegue falar com você, demora 3, 4 dias e a entrevista era no outro dia. Então, você aí já perde o processo seletivo. Então, aqui a gente vai fazendo o currículo e eu vou mostrando do ladinho aqui para vocês como que vai ficando. Então, o primeiro passo aqui, dados pessoais, coloquei o meu nome completo, coloquei aqui que eu sou brasileiro, casado, 30 anos, um endereço aqui fictício, esse é um currículo fictício que eu montei para mostrar para vocês. Aqui o meu endereço, a minha cidade, os meus telefones de contato, não se esqueça aqui, ó, confiram o número de vocês e coloquem um recado. É opcional, se vocês quiserem aqui abrir um parênteses e colocar o nome da pessoa que você vai deixar o recado, que a empresa vai deixar o recado, é interessante também. Por exemplo, é interessante eu abrir um parênteses aqui e colocar o nome da minha mãe, como ela que atende, eu coloco aqui Maria. Então a empresa já vai falar direto com a Maria. E-mail, como eu falei, tentem criar um e-mail linkado com a radiologia, é bem simples de criar. E-mail tafarradiologia2010@gmail.com. E aqui está pronto o nosso primeiro tópico. Objetivo é o nosso tópico número 2. O objetivo, o nome já diz, gente. Objetivo, sejam objetivos. Objetivo não é um local para vocês colocarem desejo trabalhar nessa empresa de forma honrosa, respeitosa, com humanidade, com humanização na área da saúde, que é o que o pessoal coloca bastante. O objetivo simplesmente é a descrição da vaga que vocês estão se inscrevendo. Essa vaga é de técnico ou tecnólogo em radiologia. É o que você vai pôr ali no seu objetivo. Se você quiser complementar um pouco mais e colocar nesse objetivo o número do seu CRTR, no caso, para aqueles que estão cursando ainda o curso e não sabem o que é o CRTR, quando o técnico ou o tecnólogo se forma, dá entrada num conselho profissional e com isso ele consegue uma credencial, que é o nosso CRTR, é o Conselho Regional de Técnico em Radiologia. Ele nos dá uma habilitação profissional, essa habilitação vai ter uma numeração, por exemplo, vai ter a numeração lá, meu nome e a numeração 3323T. Essa vai ser a minha numeração. Então, eu ponho lá, objetivo técnico em radiologia médica, aí eu vou para a linha de baixo, coloco lá CRTR ativo, o número do CRTR, ponto final. Mas é opcional. Aqui é como ficou com o objetivo, simplesmente técnico em radiologia médica. E aqui tem um pulo do gato bem interessante, que é o seguinte: o objetivo é a descrição da vaga de emprego que você está concorrendo. Se você está concorrendo para uma vaga de tomografia computadorizada e sabe atuar nessa área, o objetivo você põe aqui, técnico ou tecnólogo em tomografia computadorizada. A mesma coisa vale para docência, a mesma coisa vale para mamografia, densitometria e por aí vai. Se atentem sempre à descrição da vaga. Mas no contexto geral, sempre, na maioria das vezes, na maioria dos casos, vai estar a descrição da vaga como técnico ou tecnólogo em radiologia médica. Então aqui o nosso currículo já está criando um corpo. Lembra que eu falei no tópico anterior? Eu vou montando o meu currículo, deixando em negrito aqui o meu nome, para separar do corpo do texto. O segundo tópico, objetivo, deixo em negrito. O texto eu deixo sem negrito, para dar um destaque e eu conseguir ter uma visualização melhor do que eu estou fazendo. Aqui é mais uns exemplos que eu dei para vocês sobre o objetivo. A gente tem áreas diferentes, docência, raio-x, tomografia, mamografia. Se atentem somente à vaga de interesse que vocês estão se inscrevendo. Um dos tópicos importantes também é a formação acadêmica. Então, na formação acadêmica, eu separei aqui em 2 partes, tanto para o técnico quanto para o tecnólogo em radiologia. Vamos começar aqui pelo técnico. No caso, se você é técnico, você deve colocar a sua formação de nível médio, porque você ainda não tem nível superior. Então, você coloca aqui, ensino médio completo, o ano de conclusão. Aí, aqui eu coloquei os dois fora de ordem, exatamente para mostrar uma coisa para vocês bem interessante.
sempre devemos colocar o contrário. Primeiro curso que a gente está fazendo no momento ou que a gente terminou mais recentemente. Então, aqui em cima deveria estar técnico em radiologia médica, na linha de cima, e na linha de baixo, o meu ensino médio. Todos os dois estipulando datas. Quando que eu me formei no ensino médio? Foi em 2010. Aliás, perdão, foi em 2009. Quando que eu me formei no curso técnico? Eu vou me formar em dezembro de 2020. Ou vou me formar em dezembro de 2021, no caso, se você tiver concluído. Então, é muito importante se atentarem às datas. Aqui no caso do tecnólogo, se você é tecnólogo, não é necessário você colocar sua formação de nível médio. Uma vez que para você entrar na faculdade, você precisa ter ensino médio, isso é óbvio. Então não precisa. E o que eu gosto muito de frisar é que essas informações colocadas a mais e desnecessárias, elas ocupam lacunas aqui do seu currículo para você colocar informações que possam ser úteis de fato. Então, aqui é a minha formação, eu sou tecnólogo em radiologia médica, eu vou concluir o meu curso em dezembro de 2021, aí na linha de baixo, eu deixei em branco para vocês pegarem a sacada, na linha de baixo eu coloco o meu curso técnico em radiologia médica. Quando que eu vou terminar esse curso? O de tecnólogo em 2021. O meu curso técnico eu terminei em 2010. E aqui eu finalizei a minha parte de formação acadêmica. Um tópico que eu gosto muito de colocar no meu currículo são qualificações profissionais. E isso vai servir tanto para você que é técnico, quanto para você que é tecnólogo. Aqui é onde você vai colocar tudo aquilo que você aprendeu dentro do seu estágio e do seu curso técnico ou graduação. A gente vai frisar mais ainda no estágio. E eu vou mostrar para vocês como tem muita informação que às vezes passa desapercebida durante o estágio e a gente deixa lacunas no currículo exatamente porque a gente não se atenta a esses fatos. Eu já vi muitas pessoas que me procuram terminar o curso sem mesmo saber o tipo de tecnologia que ela estava operando, se era CR, se era DR, qual era a empresa que cedia essa máquina. Por exemplo, a gente tem várias empresas, a gente tem Kodak, a gente tem Fuji, a gente tem Agfa e por aí vai. E o que, que acontece? Como temos vários locais que têm serviços de imagem, a maioria deles tem equipamentos iguais, na maioria dos casos. Por exemplo, eu trabalho em dois locais onde os dois têm o mesmo sistema digital, que é da Kodak. Então, quando eu vou entrar numa empresa que tem o mesmo sistema que eu conheço, o que, que a empresa define ali? É menos um funcionário que eu vou ter que dar uma atenção especial e treinar ele do zero, porque ele já conhece o sistema. A única coisa que ele vai ter que pegar aqui comigo vai ser a rotina desse hospital, rotina dessa clínica. Não sei se vocês pegaram a sacada aí da minha ideia. Eu gosto de separar em duas partes. O conhecimento, ele tem que ser aplicado às tecnologias. As tecnologias é tudo aquilo que você manuseia. Eu vou mostrar para vocês como que fica interessante isso aqui a partir de agora. Por exemplo, se você fez um estágio com aparelhos de raio-x convencionais, a gente vai ter raio-x convencional, a gente vai ter aparelhos de raio-x telecomandados. Não sei se vocês sabem qual que é o aparelho telecomandado. É aquele aparelho que a gente faz uma radioscopia, a imagem aparece em tempo real, a gente consegue fazer um posicionamento ali na hora do paciente, ver se o paciente está bem posicionado através dessa escopia e fazer o disparo. Caso o paciente não esteja bem posicionado, a gente vai lá, ajeita e faz o disparo. Então, é um auxílio muito grande na hora do posicionamento. E muitas empresas prezam muito pela qualidade técnica do profissional. Então, quando você trabalha nesse tipo de equipamento, te cobra um pouco mais, porque você tem que fazer um exame muito melhor do que se você fizesse um aparelho de raio-x convencional. Porque o convencional a gente não vai repetir um exame, porque o exame ficou um pouquinho rodado. Quem é da área técnica aqui vai me entender justamente do que eu estou falando. Quem não é, a gente tem padrões técnicos, por exemplo, aqui a gente tem um paciente reto para fazer um exame de tórax AP, que é o antero-posterior. Se esse paciente estiver um pouquinho torto, aí já não vira um AP, aí já vira uma oblíqua, o paciente está rodado, está obliquado, o que para nós, técnicos em radiologia, às vezes atrapalha muito no diagnóstico do paciente, então a gente acaba atrapalhando o médico também.
A gente vai ter aparelhos digitais. Digitais a gente tem a divisão de 2 sistemas. O sistema DR, que é a radiologia digital direta. A gente faz a imagem já aparece num computador. A gente vai ter aquela revelação mais antiga, e muita gente pensa assim, mas eu fiz o meu estágio com uma máquina bem antiga, era ainda câmera escura, porém são informações úteis de você colocar. Por exemplo, a maioria das máquinas que a gente tem, a maioria das processadoras, ela é essa Macrotech, então ela é bem conhecida para quem trabalhou, na verdade, com esses equipamentos lá atrás, antigamente. Então, você que conhece esse tipo de equipamento, pode ser que uma empresa que você entre, que seja convencional também, isso seja um diferencial enorme. Então, se você não põe isso no seu currículo e é um conhecimento que você tem, é uma qualificação profissional, você está qualificado a operar esse tipo de equipamento. Você está perdendo seu tempo e não está sabendo montar o seu currículo de forma assertiva. Sistema DR é um pouquinho, sistema CR é um pouquinho mais recente, né? A gente tem várias empresas, como eu disse para vocês, por exemplo, só de vocês estarem assistindo aqui, eu tenho certeza que, pelo menos a maioria de vocês, vai falar, nossa, eu fiz estágio com esse aparelho da Caristream, da Kodak, eu fiz estágio com esse aparelho da Fuji, eu fiz estágio com um aparelho parecido com esse da Agfa, e a gente vai ter outros aparelhos mais, como esses DRs aqui, a gente tem um DR da GE, um DR da Siemens, da Philips, da IMEX, a gente tem várias empresas. E o legal é que quando você conhece o sistema, o software dele, ele é o mesmo para todos os locais. Às vezes só o que muda é que um parâmetro para você mexer em alguma coisa, exemplo, aqui tem uma setinha para cima, aqui uma setinha para baixo. Às vezes esse acessório, esse botão não está nessa parte, está em outra mais para baixo aqui, mas porém é o mesmo sistema, é a mesma ferramenta. Então, você conhecer essa ferramenta e não colocar no seu currículo é uma perca muito grande. É uma perca muito grande. Isso acaba deixando você um passo atrás dos outros candidatos. A gente vai ter outras modalidades também, aqui, exemplo de arco cirúrgico. A gente tem aqui um arco cirúrgico da AGE. A gente consegue identificar aqui, ó, pelo logo da empresa. Um arco cirúrgico auxilia os médicos no assistente cirúrgico, é uma modalidade muito utilizada na nossa área, principalmente em hospitais de emergência, que tem ortopedia, é utilizado também para cirurgias vasculares, implantes de catéteres. A finalidade desse tipo de equipamento, ela é gigante. Se você fez estágio com equipamento desse, você aprendeu a trabalhar com isso aqui. Então, logo, você tem uma experiência com isso. Você precisa colocar essas experiências no currículo seu. Aqui a gente tem mamografia e, lembrando, para arco cirúrgico é a mesma coisa para os sistemas aqui de revelação. A gente tem várias empresas que produzem esses aparelhos. Aqui tem o GE, mas a gente tem também Philips, e cada aparelho a gente tem um modelo específico. A gente também não tem só da Philips, a gente tem da Siemens e tem de outros mais. Então, se puderem, se atentem ao modelo que vocês trabalham. Por exemplo, eu trabalho com o arco da GE, que é um GE Brivo. É um pouquinho mais antigo que esse. Então, um lugar que eu entrar, que tiver um GE Brivo, eu já sei mexer com aquele aparelho. E vocês sabem o que é mais legal, mais interessante? A GE, geralmente, ela tem a mesma plataforma para todos os equipamentos. O que muda de uma tecnologia para outra é muita pouca coisa dessa parte inicial de acesso ali da imagem. O que muda é que alguns outros têm algumas coisas a mais. Por exemplo, o GE Brivo, ele não tem a opção da gente fazer subtração de osso, para a gente fazer uma cirurgia vascular, por exemplo. O GE Brivo não tem roadmap, do médico traçar um mapa dentro de uma cirurgia vascular e conseguir ver, por exemplo, um fio guia, que é por onde ele vai acessar uma artéria, vai acessar uma veia. Então, são informações bem importantes da gente colocar o modelo que a gente trabalha. Mostra que você tem um conhecimento a mais na área. Por isso que eu falo sempre para todos que me acompanham através das minhas páginas, das minhas mídias sociais. Absorvam o máximo que vocês puderem do estágio, porque é dentro do estágio que vocês vão garantir a experiência de vocês. Ela só precisa ser descrita no currículo. E a maioria dos que eu pego não tem nada descrito de nada disso que eu estou falando aqui para vocês. Aqui a gente tem um aparelho de mamografia, mesma coisa, temos várias empresas que produzem. Temos aqui do outro lado um aparelho de densitometria óssea. Se você teve a oportunidade de fazer estágio, se sente seguro para fazer exames com esses aparelhos, está buscando mais formação, não só certificados, muitas pessoas buscam
certificados. Como vocês que estão aqui buscando conhecimento, todo o conhecimento que vocês adquirem é importante. E a gente tem muitos projetos hoje na internet que visam trazer conhecimento técnico e prático para os profissionais. Então, aproveitem disso. Aí aqui, a parte das minhas qualificações profissionais está montada. Eu fiz um exemplo aqui do nosso currículo fictício. Eu tenho atuação com radiologia convencional e digital. Exemplo, se você atua com a convencional, a parte da Macrotec, é uma informação boa para você colocar. A digital nos sistemas telecomandado, CR e DR. Reveladoras digitais da Agfa, Fuji, Carestream e Amex, baseado em todas as informações que eu mostrei um pouquinho mais para trás para vocês. Eu atuo também com tomógrafos multi-slice, plataformas Siemens Somaton 16 canais, Philips Brilliance de 64 canais e GE High Speed de 16 canais, com exames de baixa, média e alta complexidade. E se você trabalhou num hospital de trauma, por exemplo, você pode pôr no currículo eu atuei ou atuação em hospital de trauma, tal hospital, por exemplo, com atendimentos de casos críticos politraumatizados. Exemplo, eu trabalho num hospital que é referência em trauma e eu sempre coloco essa parte no meu currículo, que é uma coisa que agrega. Se você conhecer sistemas, por exemplo, softwares que auxiliam a parte de PEP dos pacientes, que, para quem não sabe, PEP é o prontuário eletrônico do paciente. Exemplo, temos vários PEPs. A gente tem que aqui em São Paulo é bastante usado em muitas empresas, que é o TASI. Eu sempre coloco isso no meu currículo, coloco que eu conheço alguns sistemas RIS, sistema TASI, a gente tem QDoc, tem vários sistemas que vocês podem explorar no currículo de vocês. Outra coisa importante também, se você atua no hospital através de estágio ou profissionalmente mesmo, trabalhou no hospital, esse hospital tem acreditações e certificações, são informações legais também de vocês exporem. Por exemplo, o hospital que eu trabalho aqui em São Paulo, ele tem uma acreditação pela JCI, para quem não sabe, é a Joint Commission International. Ela estabelece algumas diretrizes e quando a gente põe essa informação no currículo, o RH já pega isso, o RH é muito ligado com essas coisas. Isso pode se tornar um diferencial. Por exemplo, a JCI, ela está muito ligada aos parâmetros de qualidade no atendimento dos pacientes. A gente tem as metas internacionais de segurança do paciente, onde a gente tem uma meta clássica, por exemplo, que é a meta da identificação correta dos pacientes, que é fazer a dupla checagem, é conferir pulseirinha e nome do paciente. A gente tem várias coisas que a gente pode explorar nessa parte. Aqui, a experiência profissional. A nossa palestra ela é rápida, já está se terminando aqui. A experiência profissional é bem simples, porém tem alguns erros clássicos que eu vejo bastante nessa parte de experiência profissional. Faça uma reflexão aqui, ó, que o currículo já está praticamente montado. A gente tem um currículo para uma vaga de técnico em radiologia, está bem estruturado, mas esse currículo aqui eu já vejo que ele é de uma pessoa que acabou de se formar. Por quê? A pessoa ela tem uma necessidade tão grande de reafirmar para ela mesma que tudo que ela aprendeu foi no estágio e que ela ainda se sente estagiário, que ela sente a necessidade de enfatizar essas palavras estágio. Percebam aqui, ó, negrito, certo? Eu tô dando uma atenção para essas informações. E aqui eu tenho a experiência profissional estágio, coloquei do lado tendenciosamente para vocês verem. E aqui embaixo eu tenho, ó, estágio voluntário em negrito, de 600 horas, de tal data, no hospital tal, estágio obrigatório. Estágio voluntário de 100 horas, tal data, o hospital que a pessoa fez. Esse currículo tá padrão, não tá ruim, não tá ruim. A única coisa que eu mudaria nesse currículo aqui é da forma que eu vou colocar aqui do lado para vocês. Aqui já é outro currículo. Percebam que a palavra em destaque que o pessoal sempre deixa, estágio. Aqui, a pessoa que bate o olho no seu currículo, primeiro ela vai procurar palavras-chave. Ela vai ler o seu nome, objetivo, formação acadêmica, suas qualificações, a sua experiência, e vai depois ler tópico por tópico. Aqui atrás, ela vê o seu nome, seu objetivo, a sua formação, suas qualificações, a sua experiência, e isso chama muita atenção, estágio. Então, ela vai primeiro começar a ler daqui para cima, pode ter certeza, isso é involuntário. São jogos que a nossa mente traz. Por quê?
ironicamente, a pessoa procura alguém com experiência. Então, quando você faz a pessoa ler primeiro esse tópico, ela tem grande chance da pessoa descartar o seu currículo, vamos ser bem honestos. Agora, inverte os fatores aqui, ó. A pessoa passou o olho em todo o currículo, nada dentro dos tópicos chamou atenção, então ela vai começar a ler daqui, ó, seus dados pessoais, seu objetivo, a sua formação acadêmica, todas as suas qualificações profissionais, e até ela chegar nessa parte aqui de experiência profissional, e olha que detalhe, não estou ensinando você a mentir, estou ensinando você a escrever direito seu currículo. Aqui eu tenho a sua experiência profissional, você fez seu estágio no Hospital Vidas, o período 30 do 10 de 2019 a 30 do 10 de 2020. Aqui foi 1 ano de estágio, por exemplo. A função técnico em radiologia médica, porque essa é a função que você está se formando, essa é a função que você deve colocar. Estágio de 600 horas em unidade de ortopedia e ambulatório. O RH ele vai bater o olho nesse aqui, estágio de 600 horas, porém, você fez com que o RH lesse seu currículo. Você fez que ele visse tudo aquilo que você aprendeu dentro desse estágio. Isso aqui tem grande chance do RH te chamar para conversar um pouco mais, para falar um pouco mais sobre a sua experiência. Então, é nessa hora que você é chamado para a entrevista, que aí você tem que ter o seu currículo primeiro na sua mente, né? Porque você vai colocar informações verdadeiras daquilo que você viveu. Agora, se você mentir em algum tópico aqui, falando coisas que você não sabe, no primeiro lance que o RH te chama, você já vai cair do penhasco, você já vai cair da cadeira, você já vai cair do cavalo. Então, tome muito cuidado com mentiras. Eu não indico ninguém a mentir falando que faz coisas a mais no currículo. Porém, tem formas que a gente pode construir um bom currículo que fazem, com certeza, muitas pessoas que me acompanham já tiveram resultados positivos só através dessa forma que eu monto meus currículos. Deixar bem enfatizado que eu não sou formado em RH, sou técnico em radiologia, porém eu gosto muito desse assunto aqui, pretendo ter uma formação nessa área, e tudo que eu aprendi com os profissionais dessa área de RH foi coisas que me ajudaram bastante na minha carreira profissional, e eu quis trazer aqui para vocês isso também. Acho que ficou uma dúvida ainda, né? Antes, vamos comparar aqui novamente os dois currículos. Se vocês perceberam, eu não deixei nenhum cursos extracurriculares. Isso aqui é uma coisa que eu vou deixar para você à parte, para você decidir se você vai pôr ou não, e eu vou explicar já já o porquê. Aqui a gente tem dois currículos muito bem montados, mas o primeiro exemplo aqui, se quiser tirar uma foto da tela ou printar para você comparar depois, o primeiro exemplo com a palavra em destaque que eu falei do estágio, o segundo sem a palavra, então visualmente você já faz uma autoanálise desses currículos e me diga se ficou bom para você. Formatação, como eu disse, sempre deixo para o final. Formatação, a gente tem fontes recomendadas, tanto o Times New Roman quanto o Arial. O tamanho da fonte, para nome e subtítulos, eu gosto de usar o 14. E para informações do currículo, que é o corpo do currículo, é essa parte aqui, ó, todo esse texto, o recomendado pelos RHs é o tamanho 12. Tem muito RH que recomenda que a gente ponha tudo no tamanho 12, todas as informações do currículo. Eu prefiro colocar, Tafarel, prefiro colocar no tamanho 14, acho que fica mais justo. Porém, se você quiser seguir as práticas do que manda o RH, faz tudo em tamanho 12, fica a seu critério. Ortografia, tem uma tática bem legal dessa parte de ortografia que você pode utilizar, que é o seguinte, quando você termina de editar todo o seu currículo, você pode clicar no seu currículo, clicar no seu nome, selecionar tudo, e dentro do Word você procura o tópico revisão ortográfica, que ele vai revisar todo o seu texto e ver se tem algum erro de ortografia. E tem outra tática também. Sempre onde tiver alguma informação errada, vai ficar sublinhado de vermelho. Então, se tiver sublinhado de vermelho, tem algum erro ortográfico. Se tiver um sublinhado verde, você vai perceber que é espaço. Então, às vezes, você deu um espaço a mais ou pôs a pontuação no lugar errado e vai dar esse erro aí de formatação. O tópico bônus que eu queria falar com vocês é a respeito de cursos extracurriculares. Eu sempre indico que vocês tomem muito cuidado com essa parte, porque nem todo curso vai ser um curso para você pôr dentro do seu currículo. Lembre, isso aqui é um documento, você está praticamente vendendo o seu peixe para as empresas,
e você quer fazer com que as empresas se interessem em você através do seu currículo. O que eu recomendo? Se você quiser linkar no seu currículo o seu LinkedIn, por exemplo, para ver a foto, para ver os seus cursos, para ver um pouco mais sobre você, é uma coisa bem interessante também. Você pode, nos seus dados pessoais, linkar o seu LinkedIn. Lembra, ó, linkar, você vai ter que ir lá no navegador, copiar o link lá em cima e colar aqui. Não é só escrever aqui o seu perfil. Porque quando a gente salva esse currículo em PDF, tudo que é link, quando a gente clica, vai direcionar direto lá para onde está esse link. Por exemplo, se eu linkei aqui o meu e-mail, quando eu clicar no e-mail, vai aparecer direto para enviar o e-mail para mim. Se eu linkei aqui o meu LinkedIn, quando eu apertar aqui, vai direto lá para o meu LinkedIn. Tem outra coisa também bem legal, pesquisem depois sobre o currículo LATES, se escreve L-A-T-T-E-S. Ele é um currículo acadêmico, onde você pode colocar tudo que é curso que você participou, palestras que você deu, simpósios que você participou, artigos que você publicou. Se você quiser linkar o seu currículo LATES também dentro do seu, é uma coisa interessante que a empresa ela vai se interessar na sua formação toda. Às vezes eles querem pesquisar um pouco a mais, eles entram aqui no seu LinkedIn ou no seu currículo LATES e vão saber um pouco mais sobre os seus cursos extracurriculares. Porém, com tudo isso, se você quiser ter um currículo de 2 páginas, e sempre pelas contas que eu faço é o que vai dar, você pode abrir um tópico cursos extracurriculares ou dar uma filtrada melhor nas informações e logo depois aqui de qualificações profissionais, você cria um tópico, cursos extracurriculares. E o que você vai linkar nesse tópico? Linkem tudo que estiver relacionado com a vaga, lembre-se bem disso. Outra coisa importante, tome cuidado com a quantidade de carga horária de curso que você coloca. Isso é uma coisa que eu costumo recomendar muito, porque imaginem comigo que você está pretendendo entrar numa área de radioterapia. Então, você linkou tudo certinho no seu currículo. Objetivo técnico ou tecnólogo em radioterapia. Só que chegou nessa parte de cursos extracurriculares, você não tem nenhum curso específico da área. Isso acontece mais com tecnólogos. Por terem uma habilitação plena, eles já se inscrevem em vagas para tentar conseguir alguma coisa, quem sabe até um estágio, e comecem a colocar um monte de curso. Por exemplo, cursos de 2 horas de duração, 1 hora de duração, 10 horas de duração, mas nenhum curso específico dessa área. Então, o que eu acho válido nesse caso? Se você tiver uma especialização, que tem uma carga horária mínima, isso aí você vai ter que dar uma pesquisada aí depois, é uma coisa já diferente que você pode colocar na sua parte de formação acadêmica e já tem uma formação a mais aqui para você investir. Então, você coloca lá, tecnólogo em radiologia e o seu curso de especialização em radioterapia. Você é especialista ou pós-graduado, e se você é técnico, você é especialista nível pós-técnico. Se atentem muito a essas questões. Por que eu não indico colocar cursos de carga horária baixa? Porque dentro de um curso de carga horária baixa, não tem como você definir que você aprendeu ou que você domina determinado assunto. Então, por isso, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso com o tipo de curso que a gente coloca. Quer um exemplo? A gente teve um curso do Ministério do Trabalho, aliás, do Ministério da Saúde, perdão, que era de práticas do Covid. Era um curso de 2 horas que ensinava alguma coisa bem no começo da pandemia. E eu vi muita gente colocar isso como qualificação profissional, como cursos extracurriculares. Eu acho que ocupa espaço, fica feio para o candidato, na minha opinião, respeito quem tem outras opiniões, porém eu acho que tem coisas mais importantes, por exemplo, as suas qualificações profissionais, falar aquilo que você sabe, falar aquilo que você faz. Aí se você tem uma vaga para raio-x, tentar linkar cursos com posicionamento, mamografia, densitometria, e sempre como linkar alguma informação, você tem que referenciar o curso que você fez, o período que você fez esse curso, foi 6 meses em 2010, qual foi a carga horária, que ano que você terminou, e a instituição que você fez esse curso. Ponto. Aí sempre quando você terminar de agregar todas essas informações, o nosso tempo aqui passou um pouquinho do esperado, é muito assunto, peço perdão para todos aí por ter me estendido, mas é basicamente isso. Quando vocês forem mandar o currículo de vocês, aqui é o formato que vai ficar mais ou menos no final,
mandem o currículo para as empresas, no e-mail das empresas, em formato PDF. E uma dica bônus, quando forem para a entrevista, sempre levem um currículo impresso. Isso é básico, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Novamente, agradeço toda a comissão organizadora, todos vocês que estão aqui assistindo essa palestra, e espero de verdade que esse conteúdo possa contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Estou aqui disponível agora para responder as dúvidas de vocês.